Olá a todos, meu nome é Juarez Moreira e aqui está o meu contato para dúvidas ou sugestões sobre esta videoaula. Vou tratar de uma estratégia de leitura chamada SQ3R. São etapas, são estratégias de leitura ativa, que é uma forma de um bom estudo, de um bom texto acadêmico de nível superior. Este é um método muito utilizado para os ingressantes nas universidades americanas. Então, eu mantive aqui uma tradução para o português. Vamos na primeira etapa, que é o sobrevoo. Para essa primeira etapa, eu trouxe aqui uma metáfora do beija-flor. Então, uma primeira etapa, você tem que fazer uma pré-leitura do texto. Nessa pré-leitura, você já tem que saber do que trata esse texto. Tem que fazer essa pergunta para você. Você vai ler a capa, você vai ler a contracapa, você vai ler o título do trabalho, você vai ler a orelha do trabalho, você vai ler também o título dos capítulos, você vai ler os subtítulos, você vai olhar os gráficos, as figuras, ver o que esse texto te apresenta de forma visual, se tem algumas seções especiais, se tem qual o número de página que tem no capítulo, entre um tópico e outro, verificar a existência de resumo e lê-lo. Alguns textos traz no canto direito e no canto esquerdo da página um resumo de alguns parágrafos, ler palavras do vocabulário, procurar no dicionário, para posterior procura um dicionário, você vai ler o próprio texto, aí você fala assim, poxa professor, não era para fazer uma pré-leitura, não era para fazer uma leitura panorâmica, como é que eu vou ler o próprio texto? Mas calma, tem uma estratégia. Você vai ler os parágrafos. Não todos. Você pode ler o primeiro parágrafo, depois pular para o último parágrafo. Nessa procura, você pode procurar no próprio parágrafo a palavrinha-chave, que é ou seja, isto é, em resumo, trocando em miúdos, em outras palavras. Autores usam isso para quê? Para poder falar em outras palavras o que foi dito acima. Então você precisa de se acostumar com esse roteiro. Feito isso, vamos para o segundo momento, que é você questionar. Fazer uma pergunta sobre do que se trata o texto, transformar cada subtítulo em uma pergunta. Interessante, você já fez uma visão panorâmica do texto, já viu vários subtítulos, então faça uma pergunta, transforme esse subtítulo em pergunta. E aqui está uma dica para você poder aprender a questionar o que, como, porquê, para que, onde, quando, quantos, quais. Muito bem, então nesse tópico do questione, você vai registrar suas perguntas no próprio texto, não tenha pena do livro, principalmente se for seu. Eu estou imaginando que você está lendo o seu texto, o seu material, rabisque ele, procure registrar as perguntas no próprio texto. Essas perguntas devem indicar o seu ativo, mente inquiridora no trabalho, você tem que estar vendo. Como nós não somos tábula rasa, você já vai partir do o que já sei sobre isso, o que penso que vou descobrir. Partimos agora para releitura. Por que eu chamo de releitura? Na verdade, para ser fiel ao R do acrônimo em inglês. Mas eu chamo de releitura porque nessa primeira parte aqui, no sobrevoo, você já fez uma pré-leitura. Recorda? Muito bem. Então, nessa releitura, você vai fazer um mergulho dentro do texto. Você vai cuidadosamente checando vocabulários desconhecidos, parando para registrar perguntas e respostas que você for encontrando. Remarque o texto, procure remarcar, procure trabalhar bem o texto. E ainda na releitura, você vai ler os capítulos. Ler realmente, porque é uma leitura completa e ativa, dessa vez de uma forma mais profunda. Leia as seções, leia os parágrafos, responder perguntas do título. Você não vem fazendo perguntas para o título, então procure responder, procure fazer um movimento onda,
respondendo pergunta, perguntando, destacando respostas quando for encontrando. Então procure fazer esse movimento. Faça pergunta, responde pergunta, destaca a resposta quando for encontrando. Muito bem. Então você chega aqui agora na próxima etapa, que é o reproduza, né? Que é uma ideia de você reproduzir o material de forma pessoal. Repetir a sua pergunta após ler a sessão. Pô, será que essa pergunta está bem elaborada? Você leu a sessão ou eu vou reelaborar essa pergunta? E se eu for reelaborar ou mesmo manter do jeito que está, eu vou ter que responder com as minhas próprias palavras e não com as palavras do autor. E você vai ter que fazer mais do que isso. Você vai ter que ser capaz de compreender a sua resposta. Então, como um ciclo, essa resposta você vai procurar rever velhas questões, responder novas perguntas. E aí há um momento mesmo pessoal que você vai procurar explicar para si mesmo o conteúdo trabalhado. Você vai procurar resumir, escrever do lado tudo que você vem trabalhando. Vai procurar não anotar igual o autor colocou, mas procurar parafrasear. Para quem não sabe o que é parafrasear, é você fazer uma explicação de um texto com suas próprias palavras, sem, entretanto, omitir o essencial do conteúdo que você está lendo. Você vai registrar em tópicos, você vai usar gráficos ou mapas mentais, e aqui eu trago para você como bônus alguns programas que fazem mapa mental. O CIMAP, ele faz mapa conceitual e tem todos esses podem ser encontrados no baixo aqui. E eu faço também uma indicação para você aqui de 2 sites que são do mesmo autor. Eu gosto muito. Você encontra Soft, faz mapa mental, você encontra vários mapas mentais também. E esse site, ele traz uns 5 passos de como você fazer uma boa leitura também, que é definir, organizar, criar, estudar e compartilhar, porque ele ao contrário dos demais, que você pode fazer download no seu próprio computador, você faz esses mapas mentais e disponibiliza online. Agora vamos para a quinta etapa, que é revisar. Revisar é importante. Muitos leitores esquecem dessa parte fundamental. Revisar o quê? Revisar o texto? Novamente, não. Revisar o que você criou, seja em forma de resumo ou de mapa mental. Você vai rever o material novamente, voltando ao longo dos conceitos estudados. Você vai procurar reler suas perguntas e procurar responder sem se referir à sessão. Não tem necessidade de você voltar àquele tópico para responder, né? Você vai procurar reler a pergunta e responder mesmo com suas próprias palavras. Aqui você vai fazer uma revisão também, sem se prender às sessões do texto trabalhado. É o momento de parar e olhar para trás, para você poder consolidar a sua leitura. Ok? Então hoje tivemos mais uma videoaula sobre uma estratégia de leitura. Aqui está meu contato. Sinta-se à vontade. Um abraço a todos e a todas.